Boa noite. Agora eu fiquei numa situação muito ruim, né, de ter que dar uma aula depois da doutora Gisele, mas vamos lá, né, eu acho que muito já foi falado, né, o que a gente sabe é que a hipertensão é uma doença que é subestimada, né? Ela é dada pouco valor, muitas vezes não se estimula o tratamento, acha-se que hoje a pressão está alta porque está nervoso, porque não dormiu bem, e acaba não tendo uma intervenção, né, tão intensiva no tratamento dessa doença. A gente sabe que o tratamento da hipertensão é a intervenção que é mais eficaz para prevenir o AVC, né, e prevenir a recorrência de AVC. A gente sabe que 60% das pessoas com mais de 65 anos, elas vão ser hipertensas, né? Ao mesmo tempo, a gente vê que o aumento, né, o incremento da incidência de hipertensão nos pacientes jovens, né, como a doutora Gisele já falou. O que se vê é que a taxa de mortalidade da hipertensão arterial no Brasil atingiu os seus maiores níveis nos últimos anos, né? O grande dilema e o nosso grande objetivo é trazer educação e saúde, conscientizar a população, tanto a população quanto a equipe de saúde, da importância do tratamento e da intervenção nessa doença, né, para aumentar a adesão ao tratamento, diminuir a inércia, né, do tratamento, de não intervenção, de mascarar algumas evidências, né, e trazer um maior acesso dos pacientes ao sistema de saúde e às medicações. Hoje em dia, tem novas medicações, né, que favorecem a adesão ao tratamento da hipertensão, que são medicações que podem ser usadas uma vez ao dia, e isso melhora muito a adesão ao tratamento e, consequentemente, o controle da hipertensão. Aqui, né, eu tenho, de acordo com as diretrizes do Reino Unido, depois do AVC, se preconiza iniciar logo o tratamento da hipertensão quando os níveis da pressão sistólica acima de 140/90. Mas ainda se tem uma grande dúvida, né, de qual o nível pressórico alvo a ser perseguido, né? E qual o subgrupo dos pacientes que vão ter benefício nesse controle tão intensivo da pressão arterial, né? Esses estudos mostraram que o tratamento da hipertensão reduz o risco de AVC em até 30% dos pacientes. Quando se olha, nesses estudos, a associação de medicação numa polipílula, que são medicações mais modernas, que unem 2 a 3 remédios numa única pílula. Mostra que chega a uma redução de 48% o risco de novo AVC. Né? Então, com esse intuito, foi lançado esse estudo, o estudo Optimal Stroke, né, que é um estudo nacional, que a gente começou a participar em 2019, a randomizar os pacientes. 99% dos pacientes são pacientes egressos do Hospital São José, né, pacientes do SUS. Então, eles chegam, a gente randomiza esses pacientes, que são pacientes hipertensos, com mais um fator de risco cardiovascular, né, e eles são randomizados em 2 grupos, um com o objetivo de reduzir a pressão sistólica, ficar menor que 120, e o outro é um grupo controle que permite uma pressão sistólica menor que 140. O objetivo desse estudo é avaliar o impacto, né, na redução de mortalidade total, de mortalidade relacionada às doenças cardiovasculares, né, e a incidência de desfechos cardiovasculares maiores. Então, qual que foi o grande dilema, né? Os pacientes, ao longo do nosso acompanhamento, né, se percebeu muito difícil a aderência ao tratamento, né, muito difícil atingir, nas primeiras visitas, uma pressão sistólica preconizada, né? Os pacientes, eles vinham do Hospital São José, né, do SUS,
usando as medicações que se tem acesso, né, e essas medicações com difícil manejo, e é difícil o paciente entender o porquê que ele tem que tomar de 12 em 12 horas, porquê que ele tem que tomar a medicação todos os dias, porque o que a gente muito vê na prática é que como ela é muito subestimada, a pessoa afere a pressão e acha que, não, hoje está bom, não vou tomar. Aí, amanhã, está bom, não vou tomar. Depois, não, a pressão subiu só por causa disso, só por causa daquilo. E, assim, nos primeiros meses de acompanhamento, foi muito difícil, né? Eram poucos pacientes que a gente conseguia o nível ideal, né? O que se vê na prática clínica, né? Depois, quando o estudo ele estimulou o uso dessas polipílulas, né? Essas polipílulas elas foram fornecidas pela Servier, e são pílulas combinadas de perindopril, indapamida e amlodipino. Quando começou a usar essa combinação, em vários níveis de dosagem, a gente percebeu na prática, de uma forma muito evidente, o melhor controle da pressão, né? O paciente deixou de usar 6 comprimidos ao dia para usar 1 comprimido só, né? Então, facilitava o entendimento, facilitou a adesão ao tratamento. A questão é que essas medicações, né, ao longo do estudo, elas estão sendo fornecidas, né, pela Servier, né? O estudo é todo financiado pelo Ministério da Saúde. E os pacientes, né, os nossos pacientes, têm acesso, pelo SUS, aqui na unidade básica de saúde, a esses remédios que a gente conhece, né, que são os famosos, né, enalapril, captopril, losartana, que são medicações, né, que têm essa dificuldade de estabilização da pressão nas 24 horas. Né? E, através do programa Farmácia Popular, tem-se uma pequena quantidade, né, de antihipertensivos que são fornecidos, que são subsidiados pelo Ministério da Saúde. E aqui a gente consegue ver que, por exemplo, ali, o perindopril, né, que é um IECA, ele tem uma estabilidade em 24 horas muito melhor, uma eficácia para manter o controle da pressão arterial. Se a gente for comparar com ali um bem conhecido enalapril, essa estabilidade gira em torno de 12 horas. Por isso, a necessidade de se tomar de 12 em 12 horas, né? Assim como a losartana. Outro que tem uma estabilidade em 24 horas é o amlodipino e a indapamida. Mas, né, são medicações que têm uma dificuldade de acesso, né? Então, esse estudo, o PROGRESS, ele mostrou que a associação do perindopril e indapamida reduz em 43% o risco de novo AVC. E, quando se foi olhar especificamente para um subgrupo de pacientes, teve uma redução de 50% o risco de AVC hemorrágico. E vários estudos, né, mostraram um benefício do uso dessas polipílulas, e principalmente com o uso da associação com o IECA. Né? E esses estudos eles mostraram uma melhor proteção, né, de risco de novo evento e de desfechos duros, né, que é morte, novo AVC, infarto e falência renal. Aqui, então, a gente vê como o perindopril, né, que é o IECA, ele tem uma potência maior, né, de estabilização da pressão sistólica em 24 horas, comparando com os mais conhecidos. Né? E aqui um fluxograma que se usa na nossa prática diária, né, de começar as medicações em monoterapia, né? E o paciente com AVC, a gente já tem a gente preconiza que se inicie o tratamento já com 2 medicações, né? Porque ele já é um paciente que já teve um desfecho ruim, né? Então, a prevenção secundária se começa com a combinação de 2 fármacos, principalmente IECA ou BRA com o bloqueador de canal de cálcio ou algum diurético.
Então, a gente vê que o benefício no dia a dia, né, da redução, né, dos desfechos maiores, né. É claro que agora esses resultados a gente ainda não tem disponível, né, do estudo Optimal, que ele ainda está em andamento, né. Tem uma parcela de pacientes que já estão terminando o acompanhamento, já acompanharam durante 4 anos. E agora o que a gente tem de desafio, né, é estabelecer um programa, um projeto para esses pacientes se beneficiarem com acesso a essas medicações mais modernas. Outro estudo, né, que a gente faz aqui, que acompanha, é o estudo Trident. Esse estudo ele acompanha os pacientes com AVC hemorrágico, né, em uso de uma polipílula, que é formada pelo telmisartana, o amlodipino e a indapamida. Tá? Esse é um estudo multicêntrico, internacional, que randomiza os pacientes com o uso dessa polipílula e o placebo. Em relação a esse estudo Trident, como ele acompanha os pacientes com AVC hemorrágico, é um estudo que a gente tem uma maior dificuldade de randomizar os pacientes, porque, em geral, os pacientes com AVC hemorrágico são pacientes mais graves, com mais sequelas, então é muito difícil, né, fazer esse acompanhamento. O que melhorou a inclusão e a randomização desses pacientes foi iniciar a randomização dentro do hospital, né, e isso mostrou um controle muito mais rápido e efetivo da pressão arterial, né, diminuindo o tempo de hospitalização. Então, aqui, o que se tem, né, hoje, que a gente quer discutir, principalmente, é estabelecer novos métodos, né, e novos projetos para os pacientes terem acesso a essas medicações, que são mais modernas, e aumentar, né, o nível de adesão ao tratamento, né, a conscientização da equipe de saúde, né, em tratar e ser mais intensivo nesse tratamento e, assim, né, a gente diminuir a recorrência do AVC. Aqui, então, a nossa equipe, né, ali a primeira foto é quando a gente foi comemorar os 300 pacientes, né, e agora a equipe atual que a gente está seguindo. Tá? Eu trabalho, né, no centro de pesquisa e assim, é um orgulho muito grande, né, é muito bom trabalhar no centro de pesquisa da clínica neurológica. A equipe é uma equipe que se dedica, né, uma equipe que assim tem um objetivo muito grande, né, de melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, a gente vê que não é só a medicação. É claro que esses estudos eles preconizam, tem as medicações, a gente troca a medicação, mas o fato dos pacientes serem acompanhados de forma rotineira, né, ter sempre alguém cobrando o tratamento, então, alguém vai ligar, vai ver se está tomando, a gente checa na visita quantos comprimidos o paciente tomou, né, então, a gente sabe se o paciente está tomando ou não, né, então, isso faz com que, claro, haja um melhor controle da pressão. São fatores múltiplos, né? Não é o controle da hipertensão, ele não depende só da medicação, né? Mas é uma conscientização da população, da equipe de saúde, né? E isso a gente vê, né, na prática diária.